Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente em que momento vocês estão assistindo essa aula. Vamos falar um pouquinho sobre período colonial brasileiro. Vamos aqui fazer uma breve cronologia da história do Brasil, só para nós nos inserirmos corretamente dentro de uma certa linha do tempo. A história do Brasil é dividida em três grandes momentos históricos: o período colonial, o período imperial e o período republicano. O período colonial ele vai de 1530 a 1822. O período imperial ele vai de 1822 a 1889. E o período republicano vai de 1889 até os dias de hoje. Cadu, por que o período colonial não começa com a descoberta? Porque quando nós falamos em colonização, a gente está falando em ocupação e exploração sistemática de um território por um outro país. Entre 1500 e 1530, o Brasil não esteve nos planos de Portugal para essa ocupação e exploração sistemáticas. Por quê? Porque Portugal mantinha um lucrativo comércio de especiarias com as Índias Orientais. Somente após a entrada dos holandeses, fazendo concorrência aos portugueses neste comércio de especiarias das Índias Orientais e com a queda nos valores dessas especiarias no mercado internacional, é que Portugal voltou os olhos para o Brasil, iniciando a sua ocupação e exploração sistemáticas a partir de 1530. O período colonial vai até a proclamação da independência em 1822. Voltando um pouquinho, entre 1500 e 1530, não é que não houvesse contato de Portugal com o território recém-descoberto, mas não se caracterizava como colonização. Por isso, nós chamamos esse período que vai de 1500 a 1530 de período pré-colonial. O período imperial brasileiro ele também é dividido em três momentos distintos. Ele vai da proclamação da República até a abdicação de Dom Pedro I, Ele vai da proclamação da independência até a abdicação de Dom Pedro I, ou seja, de 1822 a 1831. O período regencial, que vai de 1831 a 1840, que o Brasil foi governado por regentes escolhidos no interior do parlamento, e o segundo reinado, que vai de 1840, com o golpe da maioridade, até o golpe civil-militar que instaurou a República em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República Brasileira. Da mesma forma, a República no Brasil ela está dividida em diferentes etapas. A República Velha, ou Primeira República, que vai de 1889 a 1930, a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, o período democrático, que vai de 1945 a 64, a ditadura militar, que vai de 64 a 85, e a redemocratização após a ditadura militar. Então, podemos perceber que a linha do tempo brasileira ela é bastante extensa e bastante complexa. Nós vamos analisar o período, uma parte do período colonial brasileiro, ok? Nós vamos falar então deste período que o Brasil ele foi colônia de Portugal. Nós usamos alguns conceitos para entendermos esse período. Um deles acabamos de dizer, que é o conceito de colônia. Colônia é um território extranacional que pertence a um país, a uma nação e um povo, e que por este país, nação ou povo, ele é ocupado e explorado. Okay? Então, colônia é um território extranacional que pertence a um país, a uma nação, um povo, e que por eles são ocupados e explorados. Este país que possui uma colônia, ele é comumente chamado de metrópole, sobretudo para este período moderno que nós estamos analisando. O período moderno da história é aquele que vai da crise do feudalismo, do colapso do sistema feudal no século XIV, até a Revolução Francesa no século XVIII. Este é o chamado período moderno da história, quando a gente traça uma cronologia da história geral, ok? Então, a história do período colonial brasileiro está inserido dentro da chamada história moderna. Então já abordamos aqui com vocês alguns conceitos importantes para entendermos a colonização. O primeiro deles
colonização. O que é colonizar? Colonizar é ocupar e explorar um determinado território. Esta exploração ela pode se dar no nível econômico ou pode se dar num nível um pouco mais amplo, que é o nível também político, em que a política da colônia é dependente da metrópole e social, ou seja, a colônia ela teve uma justificativa social para a sua existência. Então vamos lá. Dependendo do tipo de ocupação ou exploração, nós temos, dependendo do foco, se é na ocupação ou na exploração, nós temos dois modelos de colonização. O chamado modelo de exploração e o modelo de ocupação. A colonização de exploração e a colonização de ocupação. A colonização de exploração é aquela que o foco está nos interesses econômicos da metrópole. Ok? A colonização de ocupação é aquela que os interesses estão focados no campo político e social da metrópole. Em toda a colonização, para definir o modelo que é aplicado na colônia, nós precisamos observar os interesses da metrópole. Se os interesses econômicos são mais evidentes, o modelo de colonização aplicado é a chamada colonização de exploração. Se os interesses são mais políticos e sociais, a colonização é de povoamento. Tanto na colonização de exploração quanto na colonização de povoamento, existe ocupação e exploração. Porque depende do foco em que nós estabeleceremos os modelos. E os modelos não são apenas conceituais. Estes modelos implicam em determinadas características para um tipo ou outro. Então, por exemplo, o Brasil ele foi uma colônia de exploração de Portugal. As 13 colônias inglesas na América, elas foram colônias de ocupação ou também chamadas de colônias de povoamento. Ok? Colônias de ocupação, colônias de povoamento, exatamente a mesma coisa. Ok? Então, nós temos aí modelos distintos. Perfeito? Muito bem. No modelo de exploração, que é o modelo do Brasil, que é o modelo de colonização que nós vamos, a partir de agora, iniciar uma análise, ele pode ser entendido dentro de um esquema. Como todo esquema, existe uma certa rigidez, ok? Quando fazemos uma análise esquemática de um determinado momento histórico, de um determinado processo histórico, de um determinado conjunto de relações que são historicamente datadas. Então, todo modelo, ele precisa... Então, todo modelo de análise, ele precisa ser relativizado, justamente porque ele é muito rígido quando nós o observamos, quando nós estabelecemos algumas relações. Então, dito isso, a colonização de exploração, que nós vamos analisar aqui em relação ao nosso país, ao Brasil, ele está inserido dentro de um esquema conhecido como o antigo sistema colonial. O que é um sistema? Vamos esquecer o antigo, vamos esquecer o colonial. Sistema é um conjunto de partes ordenadas. Então, por exemplo, quando nós falamos de um sistema matemático, nós estamos falando de números e símbolos que se equivalem formando um conjunto de partes ordenadas que nós chamamos de um sistema. Quando nós falamos de um sistema biológico, por exemplo, o sistema digestório, nós estamos falando de um conjunto de partes ordenadas. Então tem a boca, tem a língua, tem a faringe, tem a laringe, tem o esôfago, certo? Tem o intestino, tem o fígado, tem o pâncreas, todos eles organizados para uma determinada finalidade, um conjunto de partes ordenadas. Então, sistema, um conjunto de partes ordenadas. Quando nós falamos de sistema colonial, o sistema colonial geralmente é um sistema simples, porque ele envolve apenas duas partes. A colônia, ou seja, aquele território que vai ser ocupado e explorado, e a metrópole, que é o país, a nação ou povo que ocupa e explora um território colonial. Então, é um sistema simples. Por que a colonização de exploração que nós estamos analisando em relação ao caso brasileiro, do período moderno, está inserido dentro de um sistema colonial chamado de antigo sistema colonial?
Ah, Cadu, essa é simples. Você está falando do século XVI, XVII, XVIII. Perfeito. Mas, na verdade, este antigo, ele se contrapõe a um novo sistema colonial, a um neocolonialismo que é do século XIX. Esse colonialismo do século XIX a gente chama de imperialismo. Então, para diferenciar o colonialismo do século XIX e o colonialismo que vigorou, sobretudo na América, entre os séculos XVI ao XVIII, esse colonialismo dos séculos XVI ao XVIII nós chamamos de antigo sistema colonial. Então, esse antigo sistema colonial ele tem duas partes, ok? Ele tem a colônia e a metrópole. E as relações estabelecidas entre a colônia e a metrópole são reguladas por um instrumento conhecido como Pacto Colonial. O Pacto Colonial é o conjunto normativo que rege as relações entre a metrópole e suas colônias. O princípio básico do Pacto Colonial, quando direcionado para o modelo de exploração de colônia, é o chamado exclusivo comercial ou monopólio, que garante à metrópole o direito exclusivo de comercializar com a sua ou suas colônias. Então, pelo Pacto Colonial, fica estabelecido o monopólio ou exclusivo comercial, pela qual a metrópole só pode comercializar com a sua, pela qual a colônia só pode comercializar com a sua metrópole ou com nações autorizadas pela metrópole. Ok? Então, a colônia de exploração ela está inserida dentro de um esquema chamado Antigo Sistema Colonial. O Antigo Sistema Colonial é um conjunto de duas partes, as colônias e as metrópoles. E a relação entre elas é instituída pelo Pacto Colonial, o conjunto normativo que regula essas relações. O princípio básico deles é o exclusivo comercial ou monopólio, pela qual a metrópole tem o direito exclusivo de comercializar com as suas colônias. As suas colônias se constituem como fornecedoras de matéria-prima e a metrópole como fornecedora de produtos manufaturados. Então, estão acompanhando? Nós falamos o que falaremos. Nós dissemos aqui que vamos abordar o período colonial brasileiro, uma parte do período colonial brasileiro. Fizemos aqui uma breve cronologia da história do Brasil. Mostramos que ela estava dividida em 3 partes, cada uma dessas partes divididas em outras tantas partes. Mostramos que o período histórico que nós vamos iniciar a análise hoje com vocês do Brasil está inserido dentro de uma linha do tempo maior, que é a linha do tempo da chamada História Moderna, que vai do colapso do feudalismo até a Revolução Francesa. A partir daí, estabelecemos alguns conceitos com vocês. O conceito de colonização, o conceito de colônia, o conceito de metrópole, o conceito de colonização de povoamento, o conceito de colonização de exploração, o conceito de antigo sistema colonial e as suas características principais. Bom, como nós dissemos, o Brasil foi uma colônia de exploração, portanto visava atender às expectativas econômicas da sua metrópole. E a sua colonização, ou seja, a sua ocupação e exploração sistemáticas, planejadas e orientadas pelo Estado português, tem início a partir de 1530. O primeiro produto a ser desenvolvido em território brasileiro foi a cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar ela foi escolhida para ser produzida no Brasil? Algumas razões. Primeiro, a grande rentabilidade desse produto. O seu principal derivado, o açúcar, ele era um produto muito procurado na Europa e que ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII aumentou ainda mais a procura por ele, ou seja, o consumo por esse artigo dentro da Europa aumentou ao longo dos séculos. Então era um produto com uma procura muito grande, grande rentabilidade. O que significa isso? Que o custo de produção dele, transporte e refino, ainda assim era muito inferior ao lucro obtido com a sua venda após o seu beneficiamento. Isso é a rentabilidade do produto. Então veja, por que o açúcar foi escolhido como o primeiro artigo a ser desenvolvido aqui no Brasil? Porque ele tinha uma grande rentabilidade e porque ele tinha uma grande procura dentro do mercado europeu. Então essas duas questões associadas levaram Portugal a escolher a cana-de-açúcar para ser produzida aqui no país, ok? Porque o açúcar, o principal derivado da cana,
ele tinha uma grande procura no mercado europeu e porque a rentabilidade dessa produção era muito positiva, ou seja, todos os custos envolvidos na produção ainda assim eram bastante inferiores ao preço de venda do produto final após ser beneficiado. Ok? Então, primeira razão para a escolha da cana-de-açúcar ser plantada aqui no Brasil como primeiro produto da era colonial brasileira. Segunda razão, os portugueses tinham completo e total domínio do cultivo de açúcar. Eles já produziam a cana em arquipélagos próximos a Portugal. Então já conheciam todas as técnicas de plantio, do cultivo, do cuidado, da colheita, do replantio e por aí vai. Do beneficiamento, uma parte, claro, desse beneficiamento. Outra parte ficava a cargo e de responsabilidade daqueles que compravam por fim um produto já semi-beneficiado aqui do Brasil. Pois bem, então a experiência portuguesa no plantio da cana-de-açúcar, uma outra razão para a escolha da cana. E, por fim, as condições geoclimáticas do Brasil, que eram extremamente favoráveis ao cultivo da cana, aqui, sobretudo, no litoral brasileiro. A cana ela foi plantada, sobretudo, no litoral brasileiro. Por quê? Porque ficava mais próximo das áreas portuárias. Lembrem-se, o Brasil era uma colônia de exploração. Portanto, o que era produzido aqui visava atender, sobretudo, os interesses econômicos da metrópole. Então, tudo aqui que era produzido, tudo não, né? A cana-de-açúcar que era produzida aqui era voltada, sobretudo, para abastecer o mercado externo. Ok? Pois bem, o plantio da cana, o cultivo da cana, a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil, ele tinha algumas características. Os historiadores, fazendo uma análise desse período e das características do cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, eles estabeleceram uma denominação para o conjunto dessas características, que na realidade é aplicado a qualquer outro tipo de cultivo em modelos de colônia de exploração aqui na América. É a chamada plantation. Não tem uma tradução para o português. Não pode ser plantação. A plantation é um conjunto de 4 características envolvidas na produção da cana aqui no Brasil e, por exemplo, no algodão nas colônias do sul da Inglaterra, na América do Norte. A plantation é uma reunião, portanto, de 4 características. A primeira delas, latifúndio, ou seja, a cana-de-açúcar era produzida em grandes propriedades agrícolas chamadas de engenhos, ok? Segunda característica, então primeira característica, latifúndios, a cana era produzida em latifúndios. Segunda característica, monocultura, então boa parte daquele espaço, daquela unidade produtiva chamada engenho, era dedicada quase que com exclusividade ao cultivo de cana, certo? Monocultura significa cultivo de um único gênero. Vamos aplicar com cuidado, porque outros gêneros foram produzidos aqui no período colonial, mas a prioridade era a cana-de-açúcar. Então vamos lá? Latifúndio, monocultura. Terceira característica, trabalho escravo. Então, o trabalho aplicado na produção, no cultivo, na colheita do beneficiamento da cana, era o trabalho escravo. Esta era uma sociedade escravista. A princípio, a utilização de mão de obra nativa, originária aqui das terras brasileiras, e posteriormente substituídas a médio e longo prazo pela mão de obra africana. Latifúndio, monocultura, trabalho escravo, e a última característica é uma produção voltada para abastecer o mercado externo, sobretudo. Então, o cultivo da cana, a plantação de cana, a produção de cana estava inserido dentro desse modelo produtivo que os historiadores chamam de plantation. Latifúndio, monocultor, escravista e voltado para o mercado externo. O açúcar era produzido dentro de grandes unidades produtivas chamadas de engenhos, ok? O engenho, portanto, era uma denominação que se dava não só à fazenda, à grande fazenda produtora de açúcar, mas também ao equipamento utilizado para iniciar o beneficiamento da cana-de-açúcar,
ok? O engenho ele era dividido em algumas partes, ou seja, a unidade produtiva de cana em engenho era dividido em algumas partes. A moenda, onde você moía a cana, extraía dali o sumo, chamado garapa. Você tinha diferentes tipos de moenda, dependendo do tipo de força que era utilizado para mover as engrenagens dessa moenda. Então, quando essas engrenagens eram movidas por tração animal ou humana dos escravos, essas moedas, esses engenhos, eram chamados de trapiches, eram mais comuns. Mas também havia aquelas moedas onde as engrenagens eram movidas por uma força motriz hídrica. Eram aquelas rodas que eram inseridas dentro dos rios e elas eram movidas com o fluxo da água, fazendo com que um conjunto de engrenagens fosse acionado, movendo esta moenda. Esses eram chamados engenhos reais. Não eram tão comuns quanto os trapiches, porque eram mais caros e fazia com que todo o trabalho de beneficiamento do açúcar fosse dependente do ritmo e do fluxo dos rios, das águas, ok? Então os engenhos chamados de trapiches, eles eram mais comuns, perfeito? Havia ainda as casas de caldeira, onde passava-se por um cozimento, o produto, a casa de purgar, onde se eliminava algumas impurezas, um primeiro beneficiamento feito com barro, para então depois embarcar esse produto para Portugal ou para países que negociavam com Portugal diretamente, como por exemplo os holandeses, que beneficiavam por fim o açúcar com alguns aditivos químicos, transformando ele num produto final destinado ao consumidor europeu. Ok? Então nós temos aí um primeiro segmento no engenho, que eram os moinhos, as casas de caldeiras e as casas de purgar. Também havia no engenho as casas grandes, ou a casa grande, tá certo? Por engenho, uma casa grande, que era a residência do senhor de engenho e da sua família, tanto da sua família nuclear, ou seja, esposa, filhos, papai, mamãe, muitas vezes, como alguns membros mais próximos da sua família chamada extensa, ou seja, aqueles indivíduos subordinados ao poder do senhor de engenho, patriarca, mas que não eram ou não tinham laços consanguíneos, ok? Casas, chamadas casas grandes. Havia ainda dentro do engenho, dessa unidade produtiva, havia também as senzalas. As senzalas eram aqueles espaços onde eram aprisionados os africanos que estavam colocados na condição de escravos aqui no Brasil após um dia exaustivo de trabalho. Algumas senzalas eram distantes da Casa Grande por conta do temor do senhor de rebeliões, mas foram descobertas em regiões mais frias do país pequenas senzalas que ficavam no subsolo, no porão das casas grandes. Por quê? Porque o calor daqueles indivíduos escravizados aquecia o chão e, por sua vez, aquecia a família do senhor de engenho. Ok? Havia ainda uma capela. O Brasil colônia era um Brasil profundamente católico, então havia capela. Haviam áreas para uma agricultura de subsistência, muitas vezes, porque, veja bem, todo o sistema, como nós falamos, é algo rígido. O antigo sistema colonial, rígido, a plantation, rígida. Mas, como nós dissemos aqui, nós precisamos relativizar. Então, por exemplo, a questão da monocultura. Podemos imaginar que todo o Brasil era dedicado ao cultivo de cana. A prioridade era a cana. As pessoas não podiam viver apenas de cana e seus derivados. Imagina você acordar de manhã, tomar um cafezinho da manhã, uma rapadura com caldo de cana, o almoço, uma saladinha de broto de cana com cachaça. No lanche você chupava uma cana e na janta você repetia o almoço. Você terminaria a sua vida certamente alcoólatra e diabético.
Então você precisava ter, é claro, uma agricultura de subsistência, ou seja, o cultivo de outros gêneros que abastecessem as pessoas com outros produtos, ok? Então havia uma área dedicada à agricultura de subsistência e também havia pastos para uma pecuária. Depois esses criadores de gado eles se separarão dos senhores de engenho, acabaram se tornando pessoas distintas um pouco mais à frente, nós veremos em momentos, ok? E então, portanto, uma área de agricultura de subsistência ou de pastos para pecuária e, por fim, também a existência de florestas, da onde se obtinha, por exemplo, a caça e madeira para as construções daquele período.